Algumas pessoas estavam me perguntando antes sobre o que a gente iria falar, né? Acabei não postando o encartezinho que eu sempre posto, né? Mas quem tá cadastrado nos e-mails vai estar recebendo, inclusive, o, o resumo. Que eu sempre faço um resumo sobre o que eu vou falar para aquelas pessoas que às vezes não conseguem assistir toda a live, que normalmente é de 1 hora. Então eu deixo um resumo por escrito nos e-mails. Porém, essas pessoas elas precisam estar cadastradas. E aí quem não tá cadastrado não recebe o resumo, não recebe o e-mail. Isso é desde lá da época do seminário que eu fiz, tá? Então se tu ainda não tá cadastrado e tu quer receber esses resumos, que é bem legal, né? Às vezes não dá tempo, mas resumindo e enxugando tudo, tu já pega a mensagem. Então, daí tu pode me mandar um direct que eu consigo te cadastrar, tá? Várias pessoas me mandaram, hoje eu já passei já os e-mails para estarem recebendo, para essas pessoas que me mandaram para estarem recebendo então os resumos, tá? Ó, o Marco. Tudo, Marco, como tá? Rosana. Então, provavelmente se tu tá aqui é porque tu quer entender o melhor, né? O porquê que às vezes acontece isso da gente ter essa sensação de não ser entendido, de não ser compreendido pelas pessoas, né? E aí eu comentei já com vocês como eu acho que é muito importante, às vezes a gente nem se dá conta do quão é importante a nossa comunicação, né? Tudo bom, Marcos? Quanto tempo, né? Por aqui pelo menos a gente se encontra então, né? Como a gente justamente não dá tanta importância às vezes, porque a gente pensa assim, é só comunicação, é só palavras, é só falar, né? Não é tão importante assim na vida da gente. Quando às vezes pode ser que a gente está pré-julgando um valor para comunicação que ele pode ser que tu não tenha bem claro o quão importante na verdade ele é. Porque pensa comigo, tá? Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu. Começa pelos nossos desejos, né? Para eu ir de encontro com aquilo que eu desejo, eu preciso me comunicar, né, com alguém para conseguir. Eu preciso de uma outra pessoa, ou às vezes eu preciso de mim mesmo, ou eu preciso de um funcionário, ou eu preciso de um amigo, ou eu preciso de alguém para fazer alguma parte daquilo que eu desejo, ou no caminho que eu vou em busca daquilo eu vou me relacionar com outras pessoas, né? Então a nota sempre tem outras pessoas envolvidas. No geral, é muito raro que algo só dependa de ti, que tu faça, né? Desde a água que a gente toma, a gente precisa de alguém, né, que trate a água, né, pra gente poder tomar. Então, tudo tá muito ligado e vinculado. Eu tenho uma pedra que é uma pedra da sorte. Essa pedra foi tirada de algum lugar, ela foi feita, né? E agora ela tá aqui na minha mão. Eu tenho um livro, né? Deixa eu pegar aqui um livro, este livro, né? Eu gostaria muito deste livro, mas existiu alguém que produziu este livro, né? Então sempre tá envolvendo mais pessoas. Eu preciso de uma agenda, tô pegando as coisas que eu tenho aqui, né? Eu preciso de uma agenda para me organizar. Alguém vende essa agenda, né? E eu me comunico com este alguém que vende a agenda. Eu preciso de um canetão para escrever, sei lá onde. Eu preciso de uma pessoa, um carregador, né? Eu preciso de alguém que pense neste carregador, que fabrique este carregador, que venda este carregador. Então, olha como muitas coisas que a gente necessita no nosso dia a dia, a gente também envolve mais pessoas. E aí, isto de tu te envolver com as pessoas é comunicação. É o jeito que tu te comunica que vai gerar ou não tipos de resultados, tá? Então, isso são coisas banais do nosso dia a dia, mas pensa comigo como é importante que tu converse bem, por exemplo, com o teu filho, que tu converse, que tu te relacione bem, que tu te comunique bem com o teu marido, com os teus amigos, na empresa onde tu trabalha, ou se tu tem uma empresa, com as pessoas que tu faz parcerias, com pessoas que tu tá negociando, que te geram, né, valor. Oi, Dani, tudo bem? Boa noite pra ti também. Fran, tudo bem? Elaine? Vão entrando, se sentindo à vontade, gente. Se vocês quiserem escrevendo, né,
o que vocês acham, ou dúvidas, ou questionamentos, ou às vezes até alguma experiência que tu tá tendo, né, referente a isso. O que a gente tá falando aqui é sobre, às vezes a gente tem a sensação das pessoas não nos entenderem, tá? E aí eu tô trocando algumas ideias com vocês pra ver se talvez, de alguma forma, eu consigo clarear a ideia de vocês. Uma referente ao valor, né? Uma referente a realmente o quanto que se comunicar é importante, é relevante na nossa vida. Então, eu me comunico, né, com alguém, e aí este alguém, o que acontece? Me gera um tipo de resultado, certo? E aquele resultado, ele é determinante para saber se eu estou tendo sucesso ou não com aquele tipo de comunicação. Por exemplo, eu estou tendo o sucesso em ter aquilo que eu quero ou não. Sei lá, vou me comunicar, por exemplo, com a minha mãe, né? Eu tô querendo pedir pra ela fazer alguma coisa pra mim. E eventualmente ela não tá me compreendendo, ela não tá entendendo o que eu tô querendo e eu não tenho aquele resultado que eu quero. Então eu me frustro, eu fico mal, eu fico triste, né? Eu não tô chegando onde é que eu quero. E isso é muito desgastante. Se eu sei me expressar, se eu sei me comunicar, e aí eu logo obtenho aquilo que eu tô querendo através da minha comunicação, olha como é que eu gasto muito menos energia e consigo ganhar muito mais. Então eu poupo a minha energia e eu ganho mais resultado. Então nota como a comunicação, ela é de fato muito relevante para nossa vida, porque o tempo inteiro a gente está se relacionando com as pessoas ao nosso redor. E a gente precisa das pessoas para a maioria das coisas que a gente necessita, porque a gente sozinho não é nada, né? A gente sabe ali de algumas coisas, mas no geral, pensa em cada coisa que tu faz durante o dia, desde tomar água, desde uma comida, desde tu escrever, desde qualquer coisa que tu faça mais simples. Tu precisa de uma outra pessoa que esteja fabricando, que esteja fazendo, então tu precisa de outras pessoas. Se tu tivesse que tu limpar a tua água, que tu, sabe? Tu fabricar a tua própria pasta de dente, tu fabricar a tua comida, tu fabricar a tua caneta, o jeito de tu escrever, são mínimos detalhes que a tua luz, né? Então, olha como a gente precisa, como um todo, uns dos outros. Então, esta forma de tu te comunicar, ela tá muito coligada, entende? Nos resultados que tu tem na tua vida e no quanto de energia que tu utiliza, né, na tua vida pra isso. Oi, Morgana! Senti falta sua essa semana na aula. Tudo bem? Elione, Hilda, tudo bem com vocês, gente? Então, eu quero essa semana me dedicar realmente e fortemente para que as pessoas comecem a se dar conta do quanto a comunicação é importante. Do quanto que o que tu comunica é determinante, entendeu? Para os resultados que tu tem na tua vida. Então, às vezes, a pessoa ela fica ali se queixando, reclamando, porque ninguém me entende, porque eu não sou compreendida. Mas ela não faz também um esforço dela tentar se compreender ou dela se conhecer como ser humano, como pessoa, de como que a tua cabeça funciona, como que a tua mente funciona, como que tu poderia ser melhor justamente para ti mesmo através da comunicação. A PNL, no geral, ela tem muito a ver com a comunicação, ela é um tipo de comunicação, é um jeito que tu te expressa. E quando eu falo tu te expressa, não é só se expressar com as outras pessoas, mas é tu te expressar contigo mesmo. Até tem uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, que é fazer eles olharem, antes deles brigarem com alguém, eu faço eles olharem pro eu deles, o eu interior. Porque antes de tu brigar com alguém, no geral, tu costuma brigar contigo mesmo primeiro. Então, olha como é importante o tipo de diálogo, o tipo de conversa, o tipo de tom, o tipo de jeito que tu é contigo mesmo. Isso determina muito como é que tu vai ser com as outras pessoas. Porque se tu tá enraivecida contigo, tu vai ter mais dificuldade de ser amorosa com o outro, né? E o oposto também é verdadeiro. Quando tu tiver mais amorosa contigo, se tu vai estar falando de um jeito mais amoroso, mais amistoso também contigo mesmo, é muito provável que isso te ajude a estar assim, desse jeito com as outras pessoas. E isso te ajuda muito a melhorar nos teus resultados. Eu ouço todo santo dia as pessoas falarem:
Eu gostaria de ser mais pleno, eu gostaria de ser mais tranquilo, eu gostaria de ser mais calmo, e eu não consigo. Então, porque eles têm até o entendimento de que isso ajudaria, mas eventualmente não conseguem. Porque simplesmente ligam o play no automático, né? E saem, né, vivendo a vida assim, aleatoriamente. Quando é importante que a gente esteja consciente, né, mais da nossa vida. Então, eu anotei, assim, algumas das perguntas que a galera me fez. Teve bastante pergunta repetida. O que eu anotei aqui pra eu comentar com vocês, tá? Quando tu pensa que as pessoas não te entendem, tá? Eu vou fazer uma pergunta pra ti. Em primeiro lugar, tu ficar irritado pela pessoa não te entender, isso vai te ajudar? Em algum momento da tua vida tu ficou irritado e aí isso te ajudou a pessoa começar a te entender? Tu ficou muito furioso, tu começou a explicar de um jeito mais irritante possível. Isso ajudou a esta pessoa passar a te compreender depois que tu ficou irritado? Eu aposto que não, né? Muito provável que não. Tu ficar indignado, tu ficar pé da vida, puto da vida, isso em algum momento te ajudou a que a pessoa fosse te entender, passasse a te entender? É muito provável que não. Isso só vai alastrando, isso só vai piorando a situação. Então, para que tu fica? Se o teu intuito, se o que tu quer é ser compreendido, tu não quer brigar, né? Tu quer ser entendido. Então, uma vez que tu entende que tu ficando irritado, que tu ficando indignado, que tu ficando puto, isso não vai te levar aonde tu quer chegar. Não é eu que tô dizendo, é você que tá dizendo que quer ser entendido, entende? Então, se tu quer realmente, de fato, ser entendido, a primeira coisa que tu precisa deletar do teu padrão é este tipo de padrão. Outra coisa que não vai te ajudar é tu desistir. É tu olhar pra cara do infeliz e dizer, tá, tchau, benção, eu tô indo embora, né? Tu largar o lenço, vamos dizer assim, né? A toalha, largar a toalha, não o lenço. Então, isso também não vai te ajudar a tu chegar onde tu quer, porque afinal de contas, tu quer ser entendido, né? E uma vez que tu desistir do teu objetivo, tu também tá desistindo de ti, porque tu tá desistindo de um desejo teu. Tu quer ser entendido por aquela pessoa, tu quer passar esta mensagem por aquela pessoa. E uma vez que ela não está sendo compreendida, né, e tu desiste, tu tá perdendo, vamos dizer assim, né, esse jogo. Então, será que não é mais importante, será que não é mais interessante que tu encontre outros meios de se comunicar para que tu chegue no teu objetivo? Aí tu deve estar perguntando, tá, Dani, mas como é que eu faço isso? Eu não consigo, né? Eu vou te dar algumas dicas, tá? Que podem te ajudar e depois eu vou falar um pouco mais profundamente sobre isso. Então, coisas que podem te ajudar a tu melhorar a tua comunicação é a leitura, né? Tu ler livros, é ler palavras. E é tu ter um entendimento de que várias palavras significam a mesma coisa. Que existem várias maneiras de tu falar onde que tu diz a mesma coisa, né? Às vezes eu noto assim, que as pessoas elas só têm um jeito de falar. Tipo assim, ó, por exemplo, o céu é bonito, o céu tá lindo. O céu tá lindo e colorido, tá? Aí tu quer dizer o que com isso? Sei lá, talvez tu esteja querendo dizer, né, o intuito de dizer que, nossa, olha como tá maravilhoso esse céu, como tá deslumbrante esse céu. Tem milhões de palavras que a gente pode usar pra falar a mesma coisa. E principalmente palavras que entram dentro da cabeça das outras pessoas de maneira diferente. Porque às vezes a pessoa ela não tem nem o entendimento daquela palavra que tu tá falando. Então, gente, olha quão louco é isso. Mas então a leitura ela é muito importante. Tu conhecer as palavras. Tu entender sobre português, que é a língua que tu fala. Tu entender sobre o significado das palavras. Isso te ajuda muito. Oi, Margarete, tudo bem? Sandra, tudo bem? Gente, se vocês acham que tem outras pessoas que também precisam entender melhor sobre como se comunicar, que precisam entender melhor o quanto importante é se comunicar de uma forma mais útil, de uma forma que você tenha mais resultado, se você também sabe de algumas pessoas, olha a Manu, minha aluna querida, tudo bem, Manu?
que também precisa. Ó, o Dedé, tudo bem, Dedé? Então tu pega o aviãozinho e envia pra essa pessoa agora, porque eu vou fazer, são 5 lives, tá, que eu deixei separadas especificamente pra falar só sobre os tipos de comunicação, tá? Então, jeitos de que a gente pode melhorar a nossa comunicação e fazer com que as pessoas entendam o quanto que a comunicação ela é importante na vida da gente. Que depende muito dos nossos resultados na nossa vida, o jeito, o quanto que a gente se comunica, tá? Tanto com os nossos relacionamentos, tanto com os nossos amigos, tanto profissionalmente também, né? Porque tu imagina, dentro de um negócio, quando tu tá negociando com alguém, o que tu tá fazendo? Além de se comunicar, é comunicação, pura comunicação. 100%. Então, se tu não tem claro a tua comunicação, por exemplo, como é que tu vai te expressar com as outras pessoas? Como é que tu vai te comunicar para querer, por exemplo, dizer o que tu quer para as outras pessoas? Só que daí vem agora uma outra coisa que eu até separei aqui para vocês. Então, agora vocês já entenderam, ficar irritado não vai ajudar, ficar indignado não vai ajudar, desistir também não vai ajudar. Então, o que tu precisa fazer? Eu vou te dizer uma pergunta, que é a pergunta que tu vai te perguntar. Se você quer algo... Não, onde é que tá aqui? Aqui, ó. O que vai te ajudar? Então, se ficar irritado não te ajuda, ficar indignado não te ajuda, ficar puto não te ajuda, desistir não te ajuda. O que vai te ajudar? O que vai te apoiar para que tu tenha um entendimento, então, das pessoas? Porque, afinal de contas, tu quer ser entendido. O que tu acha que te falta para que tu possa começar a ser mais entendido? Aí tu vai me dizer assim, mas é que as pessoas que não me entendem, né? Ou não, é porque o fulano não tem a capacidade, eu tô me expressando bem. Só que aí eu tenho que te dizer uma coisa. Eu posso entender que realmente, talvez, às vezes as pessoas, elas não conseguem entender a gente. Eu entendo que tu pensa desse jeito, eu também já pensei assim, e eu até não deixo de concordar às vezes, que as pessoas realmente às vezes têm dificuldade de nos compreender, mesmo que a gente esteja se comunicando de um jeito eficaz. Porém, tá? Eu pensar desse jeito, ele vai me ajudar, porque assim, ó, eu não vou ter acesso às outras pessoas, eu não vou ter como mudar a cabeça das outras pessoas e fazerem elas entenderem isso. Mas a minha, eu tenho 100% de acesso, eu consigo mudar tudo o que eu tenho vontade e que eu me designo, vamos dizer, a mudar. Então, eu consigo sim mudar o meu pensamento. Eu consigo sim mudar o jeito que eu penso. Eu consigo mudar o jeito que eu me comunico, mas o jeito que o outro se comunica eu não consigo mudar. Então, Daiane, eu tô te dando isso como uma dica, tu pega pra ti se tu quer, não é uma verdade, não é uma lei nem nada. Eu utilizo pra mim, é uma experiência que eu fiz e tem funcionado muito bem. Eu prefiro pensar como a responsabilidade pra mim. Se eu não estou me comunicando, se eu não estou tendo o resultado que eu quero, como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso falar de um jeito melhor? Ou o que tá me faltando para eu falar melhor, para eu falar mais claro? Com que palavras eu poderia me comunicar para que essa pessoa pudesse me compreender? Porque veja bem, aí eu tenho total acesso, eu tenho total disponibilidade, eu estou comandando como que vai ser o próximo passo. Se eu coloco a culpa no outro, eu tenho que esperar até ele decidir se ele vai falar diferente, se ele não vai falar diferente, se ele vai decidir que ele não vai me entender, se ele vai desistir de me entender, se ele vai ficar puto, entende? Eu não tenho como controlar isso, mas o meu controle eu tenho controle sobre mim. Então eu decidi que um dia lá na minha vida, eu ia começar a me responsabilizar pela minha comunicação e também pelas minhas decisões, porque, vamos combinar, já teve várias vezes em que eu utilizei dessa ferramenta, eu peguei responsabilidade pra mim, eu falei de um jeito, eu falei de 2, eu falei de 3, eu falei de 4, né? Eu fiz desenho, fiz pirueta e não fui compreendida, né? Às vezes as pessoas não querem te entender. E aí também a gente tomar a decisão de, ok, eu não vou ser entendida sempre, às vezes ela é útil, às vezes ela pode ser útil,
tá? E aí tu entender que tá bom, tu entende o que tu quer e tá tudo certo, vamos seguir o baile. Em alguns momentos, em alguns contextos, quando tu achar que for útil, também é uma boa saída, tá? Então, às vezes, tu não ser entendido, às vezes pode poupar energia, tá? Por que tu precisa sempre ser entendido? É tão relevante esse entendimento que tu precisa dessa pessoa nesse contexto, sabe? Uma coisa é, eu estou me comunicando, eu estou numa reunião, eu preciso ser entendido, ou eu tô com um problema com meu filho, eu preciso esclarecer isso, coisas relevantes. Agora tem algumas coisas que às vezes nem vale a pena, entendeu? Tu gastar a tua energia de ficar falando de 10 vezes diferente até pra tu ser entendido, tá? Então, as duas dicas que eu daria, uma é essa: eu me autorresponsabilizo pela minha comunicação, para eu não ficar plantada esperando, dependendo do outro, né? Ver se vai me entender, se não vai me entender. Aí eu acelero esse processo, porque, gente, vocês precisam entender que isso acelera o processo de entendimento, porque às vezes as pessoas, elas ficam 1000 anos, 10 anos tentando se entender e ainda assim não se entendem. Eu vejo muito relacionamento entre pessoas que eles já estão há 1 zilhão de anos juntos. Eles já estão há um maior tempão e eles ainda não conseguiram se compreender em alguns contextos. Entende? Então, pensa que desgastante sempre bater numa mesma tecla, sempre bater num mesmo problema, nunca conseguir resolver aquilo ali de um jeito que fique útil, claro para todo mundo, para que fique em paz, né? Eu vejo isso muito acontecer nos relacionamentos, principalmente, né? Tipo, não se compreendem, vira e mexe, deletam, esquecem, botam uma pedra em cima e aquelas pedras só vão subindo, né? E vão afogando tudo que tem ali embaixo, afogando não, tão, trancando a respiração, vamos dizer assim, do que tem ali embaixo. E aquilo vai aumentando e vai se tornando tão pesado, sabe? Que chega uma hora que tu não aguenta mais. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo bem? E aí, aquilo ali se torna um relacionamento também desgastante e pesado. Então, olha como é que é mais... é menos utilização de energia quando tu senta, quando tu entende, compreende tudo aquilo ali, fica bom para ambos os lados, pois existe uma comunicação, pois existe um acordo, vamos dizer, entre ambas as partes, que ambas as partes têm o interesse de que funciona. E aí eu não fico utilizando aquela minha energia todos os dias, desgastante, né? Na minha percepção, é muito mais útil, né? Mas claro, cada um vai pensar da sua maneira, mas eu tô aqui justamente para passar para vocês o que para mim tem funcionado, o que para mim funcionou, que eu usei, né? E que pode funcionar para vocês também. Então, a primeira dica, então, é a tua autorresponsabilidade. Então, se eu tô me comunicando e eu não tô conseguindo chegar onde eu quero, é muito provável que eu me flexibilizando e eu fazendo esse ajuste na minha comunicação, eu melhore o meu resultado. Tá? Pronto. A questão, tá, do que não te ajuda, que a gente estava comentando antes ali, se tu ficar irritado não vai te ajudar, se tu ficar puto da vida não vai te ajudar, e se tu desistir também não vai te ajudar. Se tu desistir, o que isso vai te gerar, tá? Vai acabar te gerando um desconforto, porque lá na tua estrutura tu sabe o que tu quer, tu tem o entendimento do que tu tá buscando, e aí uma vez que tu desiste, porque, eu não fui compreendida, então eu vou desistir, não vou mais tocar nesse assunto, não vou mais falar. É a mesma coisa que eu tava falando sobre o relacionamento. Tu coloca uma pedra em cima e aquilo ali vai se tornando um monte de pedras que tu vai carregando. E aí isso se torna pesado pra ti também como pessoa, não só na relação em si, mas como tu mesmo te autossabotando. Poxa vida, mas se tu tá querendo aquilo ali e tu não tá indo de encontro com aquilo ali, qual que é o motivo? Né? Então isso vai também te levar a um desconforto muito grande, uma falsa conformidade, que uma hora aquilo ali vai começar a aparecer até mesmo às vezes em doenças, né? Porque afinal de contas tu não tá indo no caminho que tu quer, tu não tá fazendo aquilo que tu quer, aquilo que tu deseja.
Tu tá simplesmente desistindo porque talvez foi difícil pra ti. Então, a desistência, ela não é o melhor caminho, na minha opinião. Mas tu enfrentar, tu encontrar algum meio, tu estudar, tu buscar, né, o como que eu vou fazer. Então, eu separei aqui pra vocês as dicas, tipo, de leitura, então, de estudar, praticar, tá? Porque eu sempre falo aqui, eu vou repetir, tudo aquilo que tu treina, tu acaba ficando bom. Então, se tu ficar treinando, por exemplo, reclamar, tu vai ficar bom em reclamar. Tu vai ser expert em reclamar. Se tu treinar, entendeu? Por exemplo, sobre palavras, sobre português, sobre significados, sobre jeitos diferentes, né? Inclusive no Metamorfose, que é o meu curso, a gente passa, se eu não me engano, são 2 aulas inteirinhas, a gente fica treinando maneiras diferentes de como que tu te comunica. Eu tenho uma frase e eu transcrevo ela de jeitos diferentes, com palavras diferentes. Parece um absurdo, né? A gente tem que treinar, né? Parece creche, parece primário, né? Mas a gente fica adulto, a gente treina pouco e falta a quantidade de palavras que significam as mesmas coisas e principalmente o que remete a canal sensorial, tá? O que é os nossos canais sensoriais? Vocês me avisam se vocês estão me escutando, me dão um feedback se tá trancando. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá tudo certo a internet? Acabou de trancar aqui pra mim. E aí eu já também saio fora do raciocínio. Eu tava falando dos canais sensoriais, né? Então, por exemplo, assim, ó, pra gente se comunicar com palavras, não adianta também só a gente ter o significado das palavras diferentes. É importante também que a gente tenha... como é que eu vou explicar isso? Que a gente tenha o entendimento de que existem maneiras diferentes das pessoas processarem as informações dentro da sua cabeça, né? Que é através também dos canais sensoriais. E isso faz com que também as pessoas, elas não conseguem se entender, não conseguem se compreender. Então ela fala de um jeito, né? Por o outro ter entendimentos, ter palavras diferentes dentro da cabeça dele e até representações para aquelas palavras diferentes, né? Acaba não sendo compreendido. E se eu treino todos os jeitos de falar, de todos os canais sensoriais, que seria, por exemplo, como eu vejo, como eu sinto, como eu ouço, né? Isso passa a aumentar as minhas chances de eu ser entendido pelas pessoas. Porque uma vez que eu consigo ter essa flexibilidade de falar de maneiras diferentes, o que isso me traz? Mais jeitos de falar, que foi o que eu tava falando já desde sempre, então, que é eu me flexibilizar e eu buscar maneiras diferentes de comunicar aquela coisa que eu tô querendo falar. Porque se eu tô falando de um jeito e aquilo tá chegando de um jeito que não é o jeito que eu tô querendo, ou a pessoa não está me correspondendo com o que eu desejo, eu tenho uma fotinho bem interessante na aula, no curso que eu dou, que é uma mesa que tem um monte de caixinhas, todas coloridas, assim, de tudo quanto é cor. E aí a pessoa, ela fala, pega a caixinha que tá lá em cima da mesa pra mim. Só que, tem um monte de caixinhas, né? Cada qual de um jeito diferente. A pessoa, ela tem a tendência de ir lá e pegar a primeira caixinha que vier e ir lá e entregar. E eu que sou o comunicador que eu tô pedindo a tal da caixinha, eu vou ficar puto da vida, porque a pessoa não me trouxe a caixinha que eu queria dentro da minha cabeça. Mas veja bem, a minha comunicação, ela não tá clara. A gente tende a comer pedaços da comunicação. A gente não fala de jeitos específicos. E aí a gente recebe qualquer coisa e a gente acaba ficando puto, né? Porque daí, claro, a gente vai ter que falar de novo, a pessoa vai ter que ir lá de novo, olha quanto gasto desnecessário de energia. E isso a gente logo entende, a gente compreende. Meu Deus, que cachorrada. Entende? Então, olha quanta energia voltada para uma coisa que eu não estou ganhando o benefício ou o que eu estou querendo. Quando eu poderia simplesmente ter percebido, tá, como a comunicadora, que existem
várias caixinhas em cima daquela mesa, né? Existe uma azul, existe uma colorida, existe uma preto e branco, existe uma com bolinha, existe uma com triângulo, uma com florzinha. Eu não enxerguei, porque às vezes a gente é egoísta, né? E a gente só enxerga o nosso, o que é importante pra nós. Como eu tô querendo a caixinha vermelha, na minha cabeça tá ali só a caixinha vermelha. Só que eu não abro os meus olhos pra enxergar o que todas as pessoas estão enxergando. Não só aquilo que eu tô enxergando, aquilo que é útil pra mim. Então, nota como é que tem um tipo de egoísmo às vezes nas pessoas, de não pensar também, né, no outro. Não pensar como que o outro também tá enxergando. Ou como que eu posso poupar a energia também do outro. Se eu me comunicar de um jeito coerente, não vai ser bom pro outro e não vai ser bom também pra mim? Então, será que dessa forma não fica mais útil? Sabe? Então, são coisas assim da gente refletir na hora que a gente tá comunicando, né? Que a comunicação em si, ela não é só simplesmente as palavras, mas sim a tua percepção de tudo que tem ao teu redor. Então, se tu tá vendo que tem esta mesa, e daí tu vai me dizer, tá, mas daí se eu não percebi que tinha todas essas caixinhas. Daí é porque tu não tá com o teu pensamento, tu não tá com o teu foco, com a tua cabeça presente naquilo que é a única coisa que existe. Porque não existe todo aquilo resto que tu tá pensando que é de futuro, que é de passado, né? Então, vai da tua vontade também de chegar no estado desejado, que é ter a tal da caixinha que tu quer ter, entende? Então, tu também tem que avaliar, né, o que tu quer, o que é útil pra ti. Se tu tiver que falar mais uma vez da caixinha que tu quer, tu não vai estar tudo gastando também teu tempo, a tua energia. Então, se tu ficar presente, né, e tu prestar atenção no que tem ali ao teu redor, e tu perceber que existem mais caixinhas do que só uma caixinha, do que aquela que tá na tua cabeça, que é a que te importa. Se tu te comunicar daí de um jeito que seja útil, no sentido de, tem várias caixinhas ali naquela mesa, a que eu preciso é a que é toda vermelha, só tem uma. E aí, obviamente, é muito provável, né, que a pessoa vai te trazer aquela caixinha que era que tu queria. E aí, ok, estado desejado com sucesso. Tu chegou onde tu queria, a pessoa fez a função dela e vocês estão numa comunicação adequada. É muito mais simples do que se pensa. Porém, a gente tem uma tendência, a gente não descobriu o porquê, de comer partes. Muito provável deve ser porque a gente tem um filtro dentro da nossa cabeça, que eu não vou entrar aqui agora sobre isso, mas que deleta partes. Então, partes de tudo o que existe, de tudo que tem ao redor da gente, de toda a experiência que a gente está vivendo, a gente vai perdendo partes. Imagina se a gente fosse prestar atenção em absolutamente tudo o que tem ao nosso redor, para ver, para ouvir e para sentir. É muita informação, né? Então a gente acaba deletando algumas partes. E aí quando a gente enuncia o que a gente quer, a gente também come partes. Por exemplo, o jeito normal de se falar é: pega lá aquela caixinha para mim, né? A gente fala muito cortado, né, o que a gente quer. E aí a gente acaba não ganhando o que a gente quer. E aí a gente se sente não entendido, que é justamente sobre isso que a gente tá falando. As pessoas não me entendem. Aí tu começa a criar aquele sentimento de: nossa, eu não sou compreendido pelas pessoas. Como as pessoas não me entendem. Gente, é muito importante, além da nossa comunicação para fora, mas também a nossa comunicação para dentro. É incrível como que as pessoas têm a capacidade de se comunicar, às vezes, de um jeito muito lamentável. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje. Eu não me lembro qual foi a frase que eu falei, mas da pessoa que escutou, ela distorceu absolutamente aquela frase, sabe? De um jeito muito ruim para ela, sabe? De um jeito muito lamentável para ela, sabe? Foi uma interpretação da frase que ela não teve serventia pra ela. Pra que fazer um troço desses dentro de ti, contigo mesmo, sabe? O que a pessoa ganha pra ela fazendo isso? Dor? Sofrimento? Tristeza? Fica conversando de um jeito com ela mesma, porque, sabe, de xingando, de cobrando, sabe? Sabe aqueles papinhos que a gente tem internamente? Se tu coloca o teu foco pra fora, tá? E cessa com essas conversas que tu tem dentro de ti. Isso pode ter muito mais utilidade, porque aqui fora é o que há, é o que existe, é o que tem, é a experiência que tu tá vivendo.
E quanto mais detalhes tu tiver da experiência aqui fora, quando tu enviar para dentro da tua cabeça, ela vai estar muito mais próxima da realidade, tá? Então, ui, meu Deus, dei uma extrapolada que não era nada do que eu tava muito querendo falar, mas quando eu vi já comecei a falar, né? Ai, a PNL é uma cachaça, né? A gente começa a falar, não para mais. Ai, Deus, agora que eu me toquei, que eu voei, assim, né? Quando eu vi, eu já tava lá falando da tal da PNL. Era só pra falar das pessoas que não são entendidas, mas é inevitável, né? A PNL, ela tá muito ligada, assim, ao jeito como a gente se comunica, né? O tipo de jeito que a gente pensa. E isso nos gera muitos resultados. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, que é o que ajuda a gente a ser entendido, né? Então, o que ajuda tu a ser entendido são alguns passos, então, que eu diria. Então, em primeiro lugar, é tu identificar o como que tu precisaria estar para ser melhor entendido, para falar de um jeito mais útil. Se tu conseguir parar para perceber nesses momentos em que tu não tá tendo sucesso na tua comunicação, isso é em todos os contextos da tua vida? Não, né? Provavelmente tem alguns específicos que costumam acontecer mais. Então, a primeira coisa que eu diria é para tu identificar em quais contextos que isso costuma acontecer. Então, é no teu trabalho, é com alguém específico no teu trabalho, é com alguma situação específica no teu trabalho, é em casa, é com o pai, é com a mãe, é com o filho, é quando o filho faz X, Y, Z, sabe? Quando que acontece? Uma vez que tu entendeu bem certinho, especificamente, a pergunta que tu pode te falar é como que tu tá sendo, como que tu tá quando tu conversa de um jeito que não tá sendo útil para ti, e aí tu pode identificar o como que tu precisaria estar, o como que tu acha que tu estando seria mais útil para ambos, né? No geral, a gente tá mais tranquilo, mais calmo, às vezes mais corajoso, às vezes mais seguro, tende a ajudar a gente estar com mais empatia, com mais amor, né? Com mais cautela, às vezes até ouvir melhor, né, a outra pessoa. Isso tende a nos ajudar muito, né? E para que a gente consiga estar desse jeito, eu acho que tu estando com o teu foco para fora, né, pro outro, é um jeito de que vai te ajudar muito, porque quando tu tá já vindo do dia, do estresse do dia a dia e da correria e nem para pra pensar, já sai tagarelando e falando, eu acho que isso te prejudica, porque tu traz coisas referente a uma experiência que nem é essa que tu tá vivendo. Às vezes tu traz um estresse de um boleto que tu tem pra pagar, às vezes tu tem o estresse de uma briga que tu brigou lá com teu pai que não teve nada a ver, às vezes tu brigou em casa e aí tu traz pro trabalho, às vezes alguém falou alguma coisa que te magoou e tu ficou ali martelando dentro de ti, tu tá magoado contigo mesmo e aí tu joga isso pra fora. Então, é estar presente sem livre dos teus pensamentos, das tuas outras limitações. Fica aqui, é isso aqui que tu tem, né? Então, eu acho que isso vai te ajudar muito, tá? Então, pra tu ser entendido. E eu acho que tu treinar as maneiras como tu fala. Tem pessoas que falam muito rápido que as pessoas nem conseguem entender. Então, será que tu não pode ser um pouquinho mais flexível? Eu era uma pessoa que eu falava assim, ó, direto assim, ó. Não parava de falava, era uma palavra atrás da outra, que às vezes não conseguia, né? Então, eu também dei uma controlada no sentido de, tipo assim, se as outras pessoas não acompanham o tom rápido que eu tô falando, será que eu não posso, eu não preciso deixar de ser quem eu sou, né? Por causa disso. Mas eu diminuí um pouquinho o meu ritmo, onde que eu consigo agregar mais pessoas a me entenderem. Será que isso não é útil pra mim? Não é eu que estou querendo ser entendido? É, né? Então, eu acho que isso é com certeza uma outra dica que eu diria. É o jeito que tu fala, ou o tom. Às vezes a gente fala, tem pessoas que falam tão baixinho, né? Que a gente não consegue nem entender. Ou a gente tem que fazer muita força para escutar. Então, será que tu não pode falar um pouco mais para fora, para que as pessoas consigam te compreender, né? Falar a palavra toda. Quando tu for falar uma frase, fala esta frase completa com tudo que necessita para tu ser compreendido, né? Como eu dei o exemplo da caixinha, por favor, tu faz a gentileza, tem uma mesa
Ela tá ali, à direita ou à esquerda, né? A mesa é de tal cor. E em cima dessa mesa tem várias caixas, tu pode observar. A caixa que eu tô me referindo, a caixa que eu quero, uma que ela é toda vermelha. Olha como, né? Só que as pessoas têm pressa. E aí elas falam de qualquer jeito. E aí o resultado também vem de qualquer jeito. Mas todo o refazer, todo o desgaste é referente às pessoas que não estão se comunicando. Então eu penso assim, gasta um pouquinho mais de energia para tu falar esta frase completa, né? Para tu ter mais chances de ser entendido. E aí tu poupa a energia de precisar repetir ela, tá? Então eu, nessa pergunta aqui, isso aí que eu gostaria de entender. Outra coisa que vai te ajudar muito é tu entender os tipos de personalidades, tá? Que daí a gente entraria dentro dos, tipo, canais sensoriais, tá? Quando a gente é pequeno, quando a gente é novo, a gente tem as nossas primeiras experiências de vida, né? E ao longo da vida, né, a gente vai continuando tendo experiências. E nestas experiências que a gente vai tendo, a gente vai criando habilidades, certo? A gente nasce sem saber nada. A gente não sabe nem caminhar, nem andar, nem falar, nem comer, nem nada, né? Zero. A gente sabe só respirar, só aquilo que é realmente automático pra gente sobreviver. Então, através disso, do que a gente vai treinando, do que a gente vai experienciando na nossa vida, a gente vai criando habilidades maiores em alguns e habilidades menores em outros que não são tão utilizados, vamos dizer assim. Então, crianças, por exemplo, que elas tiveram muitas experiências com o corpo, de mexer com o corpo, de exercícios que envolvem o corpo, o tato, né, o toque, estas crianças vão ser adultos que eventualmente vão ter mais facilidade em captar sinais, vamos dizer assim, através do toque, né, do canal sensorial sinestésico que a gente chama. Assim como pessoas que ouviram muito música, que tocaram muito esses tipos de instrumentos, né, na sua juventude e tiveram experiências referente a isso, assistiram a muita ópera, que se envolvem muito com, tem afinidade com essa questão mais auditiva, né? Então, elas vão ter mais habilidades do que essas que fizeram esses outros tipos de exercícios, né? Então, porque foi treinado, lembra? Tudo que a gente treina, a gente fica bom. Então, foi treinado mais essa área, né? Assim como outras crianças já gostavam de brincar de desenhar, de pintar, né? Coisas mais que mexem com artes, fotografia, esse tipo de coisa. Olhar, assistir filmes, né? E aí essas têm a tendência a ser melhores espectadoras visualmente. Então elas conseguem ter mais habilidade quanto a isso. E vão ter sim algumas que vão ter habilidades em todos os canais, que elas vão ter aguçado todos os canais, porque viveram experiências em todos os canais. Isso a gente, praticamente a gente não tem nem como saber, né, hoje a gente de adulto, né, porque a gente não tem mais acesso a todas as nossas experiências, mas a gente sabe no que a gente é melhor, no que a gente é pior. O ideal seria, poxa, se eu tenho mais dificuldade em ouvir, né, coisas diferentes, eu não tive não tenho tanta habilidade, né, na minha audição, ou na minha visão, ou no meu tato, né? Então eu vou procurar treinar isso, porque isto vai me dar mais palavras, porque as palavras elas vêm também das nossas experiências, certo? E aí eu vou ter jeitos de falar também mais diferentes, e aí a minha comunicação automaticamente também vai melhorar. Então olha como é que uma coisa vai levando a outra, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas é as experiências que vão te dando palavras, que vão te dando um jeito melhor de tu te comunicar. Então, cada pessoa tem um jeito de ser diferente, né? Eu sempre digo, o ser humano ele é encaixotado como ser humano, é tudo igual, né? Quando na verdade seria como os animais, vamos dizer assim, né? Existem formigas, existem elefantes, existem girafas, existem pulga, no mundo animal existem todos os tipos de animais que têm suas características e que têm as suas habilidades. E nós, como seres humanos, a gente também é assim. Uns são mais pulga, uns são mais elefante, uns são mais girafa, modo de dizer, mas uns têm habilidades diferentes dos outros.
Nós somos seres diferentes, porém, no geral, a gente tem essa tendência, eu não sei de onde veio, de pensar que os seres humanos são iguais. E a gente não é igual, a gente não tem capacidades iguais, e por isso a gente não se comunica igual, porque os nossos processos são diferentes. Então, às vezes, tu tá falando do teu jeito com alguém que não processa do mesmo jeito que tu. Eu sou um elefante que tô me comunicando com uma pulga, né? Às vezes essa comunicação fica difícil. Então eu preciso me colocar no lugar de pulga para daqui a pouco estar entendendo essa pulga para me comunicar de um jeito melhor com ela. Assim as pessoas também. Eu me colocando mais no lugar daquela pessoa, entendendo que tipos de experiências que ela viveu, que tipo de conhecimentos que ela tem, né? Eu posso me flexibilizar e me comunicar de um jeito mais próximo ao dela para que ela possa me entender. E isso me ajuda muito na minha comunicação, tá, gente? Não sei se vocês têm dúvidas, eu sei que é um assunto assim que não é tão simples de se entender. Eu poderia ficar um mês, eu acho que só falando sobre canais sensoriais, sobre essas diferenças, né, das pessoas. Existem palavras específicas, existem jeitos diferentes que tu consegue identificar quando que a pessoa tá sendo, ela tá mais de um jeito do que de outro. Porém, é algo que precisa ser bem mais aprofundado, né? Então aqui a gente tá só pra, né, falar algo mais, vamos dizer assim, mais aqui em cima na superfície, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar pra vocês. Então, sobre a autorresponsabilidade, em que eu falei com vocês, então, que é uma baita ajuda. Eu falo, eu decido, né? E tem uma outra pergunta aqui que basicamente é a mesma, né? Que a pessoa me perguntou, mas por que as pessoas não me entendem, né? Essa questão dos animais que eu acabei de dizer, essa historinha, ela se encaixa bem nisso. Então, às vezes pode ser que elas não estão te entendendo porque vocês são muito diferentes. E tá tudo bem, a gente é diferente. Mas tu te colocar no lugar do outro te ajuda a tu compreender ele. Porque pode ser que ele não tenha este entendimento. Ele simplesmente acha que tu tem que entender ele. E onde que tu ganha, né? É tu ser entendido, é onde que tu quer chegar, ser entendido. Então, se tu te flexibilizar, porque às vezes tem algumas pessoas que elas vêm, elas me falam assim, mas sempre eu tenho que me flexibilizar. Nunca ninguém se flexibiliza pra mim, sabe? E realmente, pode ser que tu esteja assim, às vezes, se flexibilizando demais, é tu que vai ter que avaliar o tanto quanto é útil pra ti, o tanto quanto é válido pra ti, o quanto te traz de benefícios, tu tendo que te flexibilizar nessas conversas, né? E o quanto que às vezes, quer saber, eu não quero ser entendido. Quer saber, eu não quero falar, eu não quero mais me comunicar. E também tá tudo bem, entende? Então, é tu saber discernir quando que é útil pra ti, tu ter essa flexibilidade de modificar tua comunicação pra ser compreendido. E, às vezes, não ser entendido, tá tudo bem, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Daí tem uma outra aqui que também é bem parecido. As perguntas foram bem parecidas. Como que eu posso me comunicar diferente para ser compreendida, né? Então, nesse quesito, então ficaria mais ali o que eu já tinha falado sobre a leitura, sobre estudar palavras diferentes. Tu pode estudar sobre canais sensoriais, então que é jeitos, padrões diferentes de se comunicar através dos canais sensoriais, né? Por exemplo, eu posso falar para ti o quanto o céu é azul e luminoso, assim como eu posso falar como as nuvens são fofinhas e gostosas, né? Eu tô querendo dizer o mesmo intuito, porém nota que eu vi, né, que as nuvens eram azuis, que as nuvens eram iluminadas, então eu usei o meu visual para enxergar isso. Assim, enquanto que eu tô falando que as nuvens são fofinhas e gostosas, eu tô sentindo elas, né? Eu tô usando mais o meu toque para me comunicar. Então, eu tô falando do mesmo jeito, só que olha como é que o processo é diferente. Então, as pessoas que elas tiveram mais experiências visuais, elas tendem a falar vendo. E as pessoas que tiveram mais experiências com o toque, elas tendem a falar mais sentindo. Assim como, da mesma forma, os auditivos, tá? Então, para tu aprender mais maneiras de falar,
é realmente estudar maneiras diferentes de se comunicar, ter palavras e significados para isso, tá? A leitura é uma maravilha e a prática. Sabe o que eu faço muito? É de pegar uma frase que identifico ali qual que é, vamos dizer, o canal sensorial que a pessoa está utilizando. Então, ela tá vendo, ela tá ouvindo ou ela tá sentindo para falar aquela frase? Às vezes não vai ter nenhuma, tá? Mas, no geral, vai ter. Aí, eu pego aquela frase e eu escrevo ela com palavras diferentes, mantendo o sentido da frase, mas eu pego um outro canal sensorial, que foi o que eu acabei de fazer agora. Então, primeiro eu falo das nuvens de um jeito visual, depois eu falo da nuvem de um jeito mais sinestésico. E aí eu tô criando maneiras diferentes de falar. Isso é muito legal. Tu pode fazer isso com livros, com jornal, ou com as frases que as pessoas mesmo te falam, ou tu pegar uma agendinha e escrever e ir transcrevendo, né? Como que eu posso falar essa frase de um jeito diferente? E ir escrevendo. Isso ajuda bastante. Que seria a parte de praticar, tá? Gente, da minha parte, tá? Quanto a isso, as perguntas, assim, no geral, foram, vocês viram, né? Bem parecidas. Se vocês têm mais alguma pergunta, se não, já hoje eu encerro por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Na semana que vem, deixa eu dizer aqui pra vocês qual que é a da semana que vem. Aqui. Então, na semana que vem eu vou pegar um pouquinho mais ainda a fundo, tá? Nessa parte da comunicação, que é como fazer as pessoas me entenderem, tá? Como que eu posso fazer com que elas me entendam? Então, eu vou estar dando mais algumas dicas, vou dar uma aprofundada em algumas das coisas que eu falei hoje, para que vocês também possam ir praticando um pouquinho mais. Então, hoje, fazendo essas dicas aí já vai ajudar bastante. E aí, na semana que vem, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Mas quero que vocês fiquem bons na comunicação, pelo menos melhores, pelo menos melhor, né, pelo menos melhorando, tá? Eu não sou uma expert, né, sobre comunicação, mas o que eu sei, até onde eu melhorei, de como que eu era até como que eu sou hoje, né, eu tenho como te ajudar. Até a próxima!